O dia que eu tentei enganar o Espírito Santo. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, que jovem é uma coisa assim que é só Jesus na causa. A gente acha que a gente é inabalável, que a gente pode fazer o que a gente bem entender, que ninguém vai descobrir, ou que a gente pode, sei lá, é o super-homem que ninguém nunca vai saber, que a gente pode fazer, que acontece com todo mundo, menos com a gente. Esse pensamento aqui, eu que sou jovem, que você talvez esteja me assistindo, seja um jovem e pense dessa forma. Só que aí, meu querido e minha querida, que a gente se engana, porque as coisas não são assim. A gente não consegue enganar ninguém, a gente não consegue enganar nosso pai, nossa mãe e nem mesmo Deus. Não, volta aqui. A gente não consegue enganar em nenhum momento, se você é jovem, criança, adulto, velho, ninguém consegue enganar Deus. E hoje eu vou contar a minha experiência, que eu tentei enganar o Espírito Santo, achando que ele nunca ia saber a verdadeira intenção do meu coração. Errou! Então sim, Deus conhece o meu coração, Ele sabe tudo que eu penso, mesmo quando estou sozinho, Jesus está me vendo. Se você pegou a referência, então parabéns, você é uma criança diante do trono. Bom, e eu vou contar agora a história pra vocês. Estava eu em supermercado e estava empurrando meu carrinho de compra. E aí, recentemente tinha lançado uma música de uma cantora muito famosa, uma cantora assim que eu acho que ela tá no auge desde quando eu vi tudo por gente. E essa cantora, eu só vim ter conhecimento que ela existia por causa dos meus coleguinhas do ensino médio que ficavam falando dessa cantora, de tal música, enfim. E eu fui descobrir que ela já existia há muito tempo e eu não sabia disso. Como eu sou uma criança que nasci, uma criança não, sou uma pessoa que eu não sou mais criança. Como eu sou uma pessoa que nasci e cresci em um lar cristão, então a gente não escutava música mudando. Pelo menos éramos proibidos de escutar, né? Não sei se todos os meus irmãos seguiam essa regra, mas eu seguia essa regra muito à risca. De não escutar música mudando, de não escutar música do mundo, de não ter uma playlist ali no mundo do meu celular. E eu cresci com isso e todo mundo aqui na sua igreja provavelmente já escutou o seu pai, a sua mãe, seu pastor falar que música mudando não pode ser escutada porque você é da igreja. E a gente cresce escutando essa regra, falando que não pode acontecer. Só que a gente nunca entende por que que eles falam isso, por que que tem essa regra, qual é o motivo dela existir. Será que é só um tabu que ninguém gosta de falar? Será que por que que tem isso, entendeu? E a gente, quando é jovem, adolescente, a gente tem a curiosidade de escutar a música do mundo. E mesmo que eu cresci com essa regra, em um tempinho lá nos meus 12, 13 anos, eu fui muito influenciada pelos meus amiguinhos a escutar K-pop. Só que isso aqui já é um assunto para outro vídeo. E ali eu lembro que eu passei ali acho que uma semana escutando, só que depois eu voltei às minhas origens para não escutar mais música mundana. E até hoje eu vivo nisso. E sigo essa regra, e eu já vou explicar pra vocês o porquê que essa regra existe. Mas voltando pra história, eu estava lá, empurrando meu carrinho, e tinha recentemente lançado uma música dessa cantora. E essa música, tipo assim, não era uma música, era a música. Essa música tinha um ritmo, essa música tinha uma melodia, essa música tinha uma letra tão linda, tão contagiante, tão pra você dançar, que era assim, parece que a música foi feita pra isso. Tipo, parece que a pessoa, ela criou isso para que todo mundo que escutasse não conseguisse ficar parado. E eu lembro que essa música foi lançada e no TikTok essa música estourou, gente. Até dancinha teve dessa música e todo mundo dançava essa música, todo mundo queria gravar com essa música porque era uma música que tava em alta. Se tu postasse um vídeo, provavelmente esse vídeo ia subir porque era uma música que tava em alta. E eu lembro que eu só escutava o refrão da música, porque quando eu passava ali no TikTok, via as pessoas dançando o refrão da música, só que eu nunca tinha escutado essa música inteira. Foi então que eu estava no supermercado, eu tinha muita vontade de escutar essa música inteira, só que eu já sabia o motivo pelo qual eu não poderia escutar a música mudando. E não era porque minha mãe ou meu pai tinham me proibido, era porque eu tinha decidido não escutar pelos motivos que uma pessoa que decidiu servir a Deus não pode escutar a música mudando. Então eu sabia que se eu pegasse meu Spotify e abrisse e digitasse essa música, eu sabia que eu estava pecando porque eu sabia que aquilo era errado, eu sabia as consequências daquilo, só que eu iria fazer porque eu queria fazer e estaria ali pecando bem na cara de Deus. E eu não queria fazer isso, né? Ser culpado de um pecado desse. Foi então, gente, que eu fui no supermercado e aí começou a tocar uma música no supermercado e essa música, eu nunca tinha escutado o início da música da cantora, mas essa música que tava tocando no supermercado, ela tipo tinha muita vibe dessa música. Falei, caraca, mano, é a música da cantora e eu tô no supermercado, né? Por que não
Tô aqui no supermercado, eu não tenho controle da playlist do supermercado, então as pessoas podem colocar a música que elas quiserem e eu posso ouvir e eu não vou sair daqui pecando porque, poxa, estou em um lugar público. Eu não tenho controle do que eu vou escutar aqui porque é um lugar público. E eu lembro que eu tava ali, né, na expectativa que aquela música que tava tocando fosse a música da cantora. Essa vai ser a minha melhor vigarice. E, gente, eu ali muito empolgada, muito animada. Falei, agora vai chegar o refrão, porque vai tocar a parte que tá bombando e eu vou saber finalmente qual é o início dessa música e vou poder escutar a música por completo. E eu lembro que nesse momento, quando eu tava no pico da minha alegria por estar escutando essa música, por estar prestes a escutar essa música por inteiro, eu sinto uma voz e alguém, sabe, eu sinto alguém me olhando assim. E eu, naquele momento, desci um constrangimento muito grande. E aí eu falei assim, cara, eu tô aqui querendo escutar uma música mundana e alegre porque eu tô em um lugar público, essa música pode tocar à vontade porque eu não tenho controle do que vai tocar. E eu tô aqui muito feliz por isso. E nessa hora eu senti o Espírito Santo me olhando e tipo assim, falando, sério mesmo, Amy? Sério mesmo que tu tá toda feliz por causa disso? E naquele mesmo momento eu voltei e falei, Senhor, me perdoa, Pai. Todo mundo é feio, só o Senhor que é bonito, Espírito Santo de Deus. E ali eu pedi perdão pra Deus porque a palavra de Deus diz, né, que o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E se você é cristão, você é amado de Jesus e Jesus é o seu amado. Nós temos que nos colocar como a noiva de Cristo. Então sim, o meu amado, que é Jesus, que é o Espírito Santo, que é Deus, ele é o mais belo entre milhares e milhares. Então sim, todo mundo é feio, só o Espírito Santo de Deus que é bonito. E foi nessa pegada que eu falei isso. Eu falei, Senhor, todo mundo é feio, só o Senhor que é bonito. Me perdoa por eu estar querendo escutar uma música aqui e usando do ambiente para tentar, justificar um pecado desse, mas o pecado eu poderia escutar lá e sim, eu não teria o controle da playlist, mas o pecado era eu estar ansiando para que isso aconteça, entende? E foi nesse dia que eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu quis enganar o Espírito Santo, se o Espírito Santo de Deus, ele não se engana, ele não pode ser enganado. Aí meio, então por que as pessoas falam que a gente não pode escutar a música mundana? Porque música, arte, no mundo espiritual é algo muito forte. Quando você escuta uma música ela tem o poder de fazer você ficar feliz, de fazer você ficar triste, de fazer você ficar depressivo. Tudo isso porque o que importa numa música não é a letra dela, e sim a melodia, porque quem dá melodia, quem dá harmonia na música é o próprio Deus. Então, quando a pessoa ela é cristã, quando a pessoa que é um cantor cristão, ele compõe uma música, quem tá ali dando a direção para ele compor, tudo é Deus. Então, quando alguém escuta aquela música, ele é ministrado. Mas quando uma pessoa é do mundo, quem dá inspiração para ela é o inimigo. Então, quando você escuta aquela música, ainda que seja a música mais bonita, você está sendo ministrada pela frequência que essa música carrega. Toda música carrega frequência, seja cristã, seja mundana, ela carrega uma frequência. E essa frequência, ela entra no seu emocional, e aí você começa a sentir um monte de coisa, e começa a ser ministrada. É que nem você estar em um culto, e você escutar um louvor, e ser ministrado por ele, ser tocado por ele, ter vontade de chorar. Por quê? Porque você está sendo ministrado. Assim mesmo, música mundana. Quando você escuta uma música mundana, você pode ter vontade de fazer o que não deve, de falar palavrão, de beber, de fumar. Por quê? Porque essa música, ela carrega uma frequência com ela. Essa música carrega ali um código, onde esse código, quando ele chega até você, quando chega até essa frequência, chega até você, você começa a sentir vontade de um monte de coisa. Onde é que tu prova isso? Lá em Davi com Saul, quando Saul estava ali possesso, Davi só pela melodia de sua harpa, aquele som entrava no emocional de Saul, entrava no sistema nervoso de Saul, e Saul era totalmente administrado, aqueles espíritos iam embora. Por quê? Porque é o poder da melodia, é o poder da música, é o poder da invocação através de uma música, de um louvor. Então, quando você escuta um louvor, você está ali em um momento de adoração, em um estado de adoração. Até mesmo quando você escuta uma música do mundo, você está em um estado de adoração para o outro lado, para o lado do mal. Então, se você é cristão, se você se decidiu para Jesus, você sim tem a responsabilidade de não querer escutar música mundana, porque nós fomos feitos para a honra e glória de Deus. Logo, tudo para nós tem que ser
isso para esse fim, para adorar e para glorificar o nome de Deus. A palavra de Deus nos ensina que sede santos como eu sou santo. E é claro que a gente nunca vai conseguir ser santo, porque é impossível, somos pecadores, nossa natureza é pecaminosa. Mas nós podemos ser santos nele, que é santo. Por causa dele, nós podemos ser purificados, podemos ser santificados. Então, ser santo não é você ser perfeito. Ser santo é você ser separado. Então, se você é separado, logo as coisas desse mundo você escolhe não fazer. Não porque você foi proibido, mas porque você decidiu que você quer ser separado para Deus. Logo, você tem prazer em dizer não para as coisas do mundo. A partir do momento que você decide ser separado para Deus, as coisas do mundo não fazem mais sentido. O que você quer mesmo agora é agradar a Deus. Então, sim, renunciar a uma música mudando para você não vai ser problema. Renunciar a falar um palavrão para você não vai ser problema. Renunciar a uma vida de pecado para você não vai ser problema, porque você escolheu a boa parte, você escolheu viver para Cristo. E quando nós escolhemos viver para Cristo, Ele nos dá prazer em tudo. Então sim, você pode viver uma vida sem escutar uma música mundana, que você vai ser feliz. Porque alegria é momentânea, mas felicidade é um estado de espírito. E somente quem pode dar felicidade pra gente é o dono da felicidade. Então você nunca vai ser feliz se você não tiver Jesus. Você precisa ter Jesus. E, como eu falei, com Jesus, uma música mudando não é nada, um palavrão não é nada, uma vida de pecado não é nada. Então, se nós nos decidimos para Jesus, que nós venhamos viver isso e seguir a nossa vida sabendo que a gente nunca vai poder enganar o Espírito Santo e decidindo a cada dia que sim, somente Ele vale a pena. Amém? E é isso, pessoal. Aqui é uma jovem cristã a cada dia buscando evolução em Deus e vivendo para a honra e glória dele. Se você gostou desse conteúdo, gostou desse canal, se inscreva, deixa o like e compartilhe esse conteúdo para que todos possam escutar esse testemunho e também ser edificados. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram e também no TikTok. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.